Graça e paz, meus irmãos, boa noite. É com muita alegria no coração que estamos novamente aqui, junto com os amados, para termos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Queridos, sabemos que esse período é um período difícil, onde não podemos ter contato físico, mas sabemos que a família é unida pelo Espírito Santo de Deus. Então, queridos, nesse momento, queria fazer uma oração com os irmãos, antes de começarmos o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Santo Deus. Senhor Deus, amado Pai, com grande alegria, ó Deus, que te agradecemos a oportunidade de termos esse momento para adorar e exaltar o teu santo nome. Senhor Deus, eu clamo em nome de Jesus que todos os meus irmãos, aonde quer que estejam, ó Pai, que nesta hora acalmem seus corações, ó Pai, coloquem-se diante de Ti, ó Senhor Deus, dispostos, ó Pai, a Te ouvir, a exaltar e engrandecer o Teu santo nome. Então tudo que for feito aqui, Senhor Deus, essa mensagem que será transmitida, os louvores, ó Pai, que serão entoados, ó Deus, que chegue até o Senhor, ó Pai, com um cheiro suave no trono da glória. É essa a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? E nesse momento, nada melhor do que iniciarmos o nosso culto com um louvor de adoração ao nosso bom Deus. Então eu gostaria de chamar aqui o Ministério de Louvor. Queridos, depois de ouvirmos esse louvor maravilhoso, gostaria nesse momento de trazer a palavra do Senhor até os irmãos, uma palavra em que eu fui meditar, fui orar, buscar a Deus e Deus colocou no meu coração essa palavra de conforto, de estímulo, de incentivo a todos nós nesse momento de aflição, nesse momento de agonia, de tristeza. Muitos irmãos
se sentindo entristecidos, né, por poder nesta hora não estar reunidos fisicamente, olhando nos olhos, abraçando uns aos outros. Mas, querido irmão, saiba que nada foge ao controle de Deus. Tudo é por permissão do nosso Pai. Então que possamos passar por essa situação glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. E hoje eu gostaria de meditar com os irmãos no livro de Josué. Deus colocou no meu coração como tema Deus encoraja os seus. Então, nesse momento de aflição, nesse momento em que o mundo se coloca de joelhos diante de um vírus, medo, caos estabelecido, né? Pessoas dentro de suas casas, essa palavra vem dizendo que Deus, Ele encoraja os seus. Então nós vamos ler o capítulo 1 de Josué, dos versículos 1 até o 9. Acompanhe aí comigo na sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar nesse momento, queridos. Senhor Deus, amado Pai, eu clamo em nome de Jesus diante de Ti, ó Deus, que nesse momento onde a Tua palavra, Senhor Deus, será ministrada, que ela encontre corações abertos, corações sensíveis a ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. Eu clamo em nome de Jesus que nada tire a atenção do Seu povo nesse momento, ó Senhor Deus, e que essa palavra ela possa entrar pelos ouvidos e descer até o coração. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, Deus encoraja os seus. Deus, Ele mostra aqui nesse texto para a gente, encorajando os seus, alguns estímulos de incentivo para que teu povo, o povo de Deus, continue nessa caminhada ou em qualquer situação difícil que aparecer. E o primeiro estímulo que vamos encontrar aqui está no versículo 1
e 2 do capítulo 1. É o estímulo da comissão de Deus. Versículo 1 e 2 diz que sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Vai mostrar aqui que Deus passou vários anos preparando Josué para seu chamado. Ele nasceu na escravidão no Egito e recebeu o nome de Oséias, narrado ali no versículo 13, capítulo 13, versículo 8 de Números, e que significa salvação. E mais tarde Moisés mudou esse nome para Josué, em Números mesmos, capítulo 13 vai mostrar isso, que significa Jeová é salvação. A forma hebraica de Jesus ali naquele contexto onde Mateus capítulo 1, Atos 7, Hebreus 4 vai narrar sobre essa situação. Ao chamarem seu filho de salvação, os pais de Josué estavam dando testemunho da sua fé no quê? No testemunho, na promessa divina da redenção para o seu povo, como fala Gênesis 15, Gênesis 50 vai falar sobre isso. Então Josué era da tribo de Efraim e o filho primogênito de Num, como diz em 1 Crônica 7. Então isso significa que sua vida corria grande perigo. Aonde? Na noite de Páscoa. Mas ele teve fé no Senhor e foi protegido pelo sangue do Cordeiro. Lembram daquele episódio onde o anjo da morte passaria e todo primogênito seria levado? Mas Num teve fé no Senhor e foi protegido pelo sangue do Cordeiro. Então Josué, ele é chamado de servidor de Moisés, servo de Moisés, aqui no versículo 1, um termo que descrevia tanto os que serviam no tabernáculo quanto os que serviam a um líder. Isso é narrado em Êxodo 24, lá em Números 11 também vamos ver sobre isso. Então, antes de comandar como um general, Josué aprendeu a quê? A ser um servo obediente. Ele foi primeiro servo para depois ser um governante, como diz lá em Mateus 25, narrando essa situação. Tem uma frase aqui que me chamou muito a atenção, que diz: aquele que nunca aprendeu a obedecer não tem como ser um bom comandante, que foi escrita por Aristóteles em sua obra política. Então Deus comissionou Josué para quê? Para realizar 3 coisas segundo o texto: conduzir o povo à terra, derrotar o inimigo e tomar posse da herança, e também fazer atravessar o Jordão. Então Deus poderia ter enviado um anjo para fazer isso, mas ele fez o quê? Ele escolheu um homem para usar e dar-lhe o poder de que ele precisava para cumprir o seu trabalho. Então, o estímulo da comissão, Deus comissionou, estimulou Josué a cumprir essas tarefas. E Deus fazendo isso, segundo o texto, Ele vai nos mostrar também o estímulo das promessas de Deus. Deus encorajando os seus, segundo o nosso tema, Ele estimula, Ele dá o estímulo de suas promessas, que é narrado dos versículos 3 a 6. Então, uma vez que Josué tinha uma missão tripla para cumprir, Deus lhe deu 3 promessas especiais, uma para cada tarefa. Deus capacitaria Josué a quê? A cruzar o rio e se apropriar da terra, narrado ali nos versículos 3 e 4, a derrotar o inimigo, versículo 5,
ia dividir a terra entre as tribos como herança. Versículo 6. Então, se nós olharmos aqui para o texto, nós vamos ver que Deus não deu a Josué explicações sobre como ele ia realizar tais coisas. Apenas prometeu a Josué. Então, ao confiar nas promessas de Deus e dar um passo de fé, como narra versículo 3, amados, pode estar certo de que o Senhor lhe dará orientações de que precisarmos no momento em que precisarmos. Então, na situação que mais precisarmos, vamos receber orientação de Deus. É promessa do Senhor. Então, em primeiro lugar, Deus prometeu a Josué que Israel entraria na terra. Versículo 3 e 4 foi muito claro falando isso. Então Deus os faria atravessar o Jordão e entrar em território inimigo. E em seguida Ele os capacitaria a se apropriarem da terra que Deus tinha prometido para esse povo. Então, o medo e a incredulidade que havia causado derrota de Israel ali em Cades Barneia, narrado em Números 13, não se repetiriam. Deus já tinha dado a promessa que eles iam vencer essa batalha. Deus já lhe havia concedido a terra e era responsabilidade deles o quê? Dar um passo de fé e apropriar-se de sua herança. Juízes 1, versículo 3 vai narrar sobre isso. Gênesis 13 é bem claro falando sobre isso. Em segundo passo, amados, Deus também prometeu a Josué vitória sobre os inimigos. O Senhor disse a Abraão que a terra prometida era habitada por outras nações, lá em Gênesis 15. E repetiu esse fato a Moisés em Êxodo 3. Então Deus prometeu que se Israel obedecesse ao Senhor, Ele os ajudaria a derrotar as nações. Queridos, Deus nos prometeu vitória. Deus nos prometeu a sua companhia em todos os momentos. Que promessa maravilhosa Deus deu a Josué. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei, como diz no versículo 5. Amado, nesta hora o mundo pode dizer-nos que a situação é caótica, e sim, ela é. Muitas pessoas morrendo, muitas pessoas em pânico, muitas pessoas entrando em depressão e situações se acarretando uma atrás da outra. Mas, queridos, ouçam bem o que diz o versículo 5. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Deus havia dado uma promessa semelhante a Jacó, lá em Gênesis 28, e a Moisés havia repetido. E aí Moisés repete para Josué. O melhor de tudo, porém, é que Deus dá essa mesma promessa para nós hoje. O Evangelho de Mateus começa com Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Lá capítulo 1 de Mateus, versículo 23, e termina com Jesus dizendo assim, amados: e eis que estou convosco todos os dias. Lá em Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias. Jesus está conosco todos os dias. Esteja forte, amado. Coragem. Tem de bom ânimo. Em terceiro, a terceira promessa de Deus a Josué foi que ele dividiria a terra como herança para as tribos conquistadoras. Essa era a garantia de Deus que o inimigo seria derrotado e de que Israel possuiria a terra.
Antes que Deus pudesse cumprir suas promessas, porém, foi preciso o quê? Que Josué exercitasse sua fé e que fosse forte e corajoso, como Deus pede para ele ali no versículo 6. Ou seja, a soberania divina não substitui a responsabilidade humana. A palavra soberana de Deus é um estímulo para que os servos do Senhor creiam nele e obedeçam às suas ordens. Nas palavras de o grande pregador Charles Spurgeon, diz que Josué não deveria usar a promessa como um sofá sobre o qual espalhar-se em indolência, mas como um cinturão para fortalecer seus ombros ao preparar-se para o trabalho que se encontrava diante dele. Então, resumindo tudo isso, as promessas de Deus são estímulo e não encosto. O que isso quer dizer? Que Deus fez sim as suas promessas, mas nós precisamos ter iniciativa, precisamos confiar em Deus, precisamos dar um passo de fé. Não adianta nada recebermos as promessas do Pai, não adianta nada se nós não confiarmos no Deus que servimos. O Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, o Deus que é superior a toda essa situação, toda essa calamidade que vem acontecendo. Então, seguindo o texto dos versículos 7 a 8, vai narrar que Deus vai mostrar o estímulo da palavra escrita do Senhor. Uma coisa é dizer a uma pessoa: seja forte, seja corajoso, e outra bem diferente é o que? É capacitá-la para isso. A força e a coragem de Josué foram resultados do que? De meditar na palavra de Deus, crer nas suas promessas e cumprir todos os seus ensinamentos. Eu vou repetir, igreja. A força e a coragem de Josué foram resultado de meditar na palavra de Deus, de crer nas suas palavras, nas suas promessas e cumprir os seus preceitos. Esse foi o conselho de Moisés a todo o povo lá em Deuteronômio, capítulo 11, e que Deus estava aplicando ao que? Especificamente a Josué. Então, meditar na palavra, irmãos, nos traz conhecimento de Deus, nos traz grande confiança em Deus. Sendo assim, por tudo que enfrentarmos nessa caminhada, sairemos vitoriosos, fortes. Na vida do cristão, a prosperidade e o sucesso não devem ser medidos de acordo com os parâmetros desse mundo. Queridos, de forma alguma. Essas bênçãos são resultado de uma vida dedicada a Deus e à sua palavra. Dedicada a Deus e à sua palavra. E Deus continua, versículo 9: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Queridos, quando Deus dá um mandamento, Ele também capacita aqueles que lhe obedecem pela fé a cumpri-lo. Você tem fé? Você crê nas promessas de Deus? Então seja corajoso, não te espantes. A palavra de Deus contém em si o poder necessário para que se cumpra desde que creiamos e obedeçamos a palavra de Deus. Em anos posteriores, sempre que Josué enfrentasse um inimigo e fosse tentado a temer, poderia se lembrar de que era um homem com uma comissão divina e que seus medos se dissipariam. Quando as coisas dessem errado e fosse tentado a se desesperar, poderia recordar-se do mandamento de Deus e teria sua coragem renovada.
Mais uma vez eu vou ler o versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não te espantes, nem te pasmes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Igreja do Senhor. Que maravilha essa noite Deus trazer essa mensagem, esse texto, essas palavras para nós. Onde muitos nesta hora, queridos, estão aflitos, desesperados, em pânico, sem saber para onde ir. Mas nós, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, temos essa paz, temos essas promessas, que venceremos esse inimigo, que venceremos essa batalha, atravessaremos esse rio. Ei, você que está na sua casa, neste momento que até aqui a sua fé já estava começando a diminuir, você não estava mais acreditando nas promessas de Deus e sim em palavras, falácias de homens. Deus está aqui essa noite te dizendo: ei, acorde. Eu prometi a vocês que estaria com vocês o tempo todo, que passaria com vocês por essa situação. Então, amados, seja corajoso. Se você estava desanimado, temeroso essa noite, essa palavra veio para que você possa se erguer, se animar, se fortalecer e assim glorificar o nome do Senhor em todas as situações. Se essa palavra descer até o coração e se você entendeu que Deus está te encorajando, estimulando a se levantar, a ter fé em suas promessas, querido, louve e glorifique o nome do Senhor. Por onde quer que passares, tem de bom ânimo, esforça-te, aguenta mais um pouco, seja forte e corajoso, porque o Senhor está te capacitando. Mas para isso precisamos ler a palavra, meditar na palavra dia e noite. Só assim passaremos por todas essas situações, dando bom exemplo, bom testemunho, glorificando o nome do Senhor, que foi para isso que fomos chamados. Josué recebeu esse chamado, essa incumbência de substituir um grande líder, passar pelo Jordão, enfrentar um inimigo na terra que eles iam tomar como posse, como herança. Muitos ali, eu creio que tiveram medo, mas tiveram um líder forte, um líder temente ao Senhor, que antes de comandar aquele povo, ele foi servo, querido, obediente às ordens de Deus. Ei, neste momento, espero que o Espírito Santo de Deus esteja tocando teu coração. E se você não estava agindo conforme esse homem, dedicado, fiel, crendo, por mais difícil que a circunstância esteja, nesse momento você peça perdão para Deus e peça que Deus revigore suas forças, porque eu tenho certeza que você vai sair muito mais forte, muito mais firme, muito mais feliz por essa situação. Eu oro para que Deus abençoe a todos vocês. Curvem suas cabeças. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Deus. Nesse momento, ó Pai, a igreja do Senhor assistindo esse vídeo, espero em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua palavra, da maneira que o Senhor me entregou, eu transmiti ela ao Teu povo. Eu não sei até onde vai chegar esse vídeo, ó Pai, mas aonde chegar essa palavra, Senhor Deus,
Eu clamo em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo toque em corações, pessoas possam se sentir mais fortalecidas, pessoas possam se sentir mais encorajadas, ó Pai, porque o Senhor está conosco o tempo todo. Senhor Deus, para aqueles que um dia entregaram a sua vida a Ti, revigora as forças. Para aqueles que ainda não tomaram essa decisão, ó Pai, que Teu Espírito Santo possa tocar esses corações e eles enxergarem que só em Ti temos essa fortaleza, só em Ti temos paz que excede todo e qualquer entendimento, que só em Ti podemos atravessar todo e qualquer vale, que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Espero que essa palavra de Deus tenha tocado o coração de vocês e que quarta-feira estaremos aqui novamente para transmitir a palavra do Senhor a todos. Então, queridos, convide seus amigos nesse tempo de dificuldade. Convide, fale para as pessoas que estaremos aqui transmitindo a palavra do Senhor. Amém? Então vamos ouvir, para selar essa palavra, mais um louvor ao nosso Deus, o nosso amado Pai. Eu queria convidar o Ministério de Louvor para que viesse até aqui à frente. Tuas mãos
Queridos irmãos, então chegamos ao fim de mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amados, não se esqueçam, durante toda essa semana, leiam a palavra, orem pelo nosso pastor Silas e sua família, orem por mim e minha família, e orem por todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra. Se sintam abraçados aí, um grande abraço. A saudade é grande, né? Poder estar transmitindo a mensagem, olhando no olho dos irmãos, né? Vendo a reação de cada um aí sentado no banco, mas está tudo gravado aqui na mente. E eu sei que nessa hora aí em alguns está escorrendo algumas lágrimas, em outros algum sorriso, né? Mas é isso aí, queridos. Eu creio que em breve, no tempo de Deus, quando Deus permitir, toda essa situação vai passar e estaremos juntos aqui novamente. Um grande abraço, fiquem na paz e Deus abençoe a todos.